Gostaria de fazer um recorte específico sobre o status da antropologia no Amazonas. Eu queria recortar aqui uma data importante no meu entendimento. Em 1987, 88, que foi a criação de Ciências Sociais, do qual eu, enquanto chefe de departamento, com a professora Isabel Vale, nós construímos esse curso. Para nós é muito importante destacar isso, porque esse curso está até hoje, fundamentado em 3 pilares, que é a antropologia, a sociologia e a política. Nesse contexto, o curso, na verdade, ele vem suprir uma deficiência da própria instituição, porque nós tínhamos o departamento de Ciências Sociais, como nós temos hoje. Esse departamento foi berço para a história, para a geografia, para a própria antropologia hoje. Todos saíram de lá. E nós não tínhamos curso. O curso que nós tínhamos lá era um curso de estudos sociais que a ditadura ofertou para o norte, que era um curso de licenciatura curta, para formar o professor de USPB e Moral e Cívico, chamado Alô Brasil. Foi quando eu, com os meus pares, desativamos o curso de estudos sociais e passamos a investir no curso de Ciências Sociais. Elaborado o projeto, centrei, analisei com Isabel, mas tinha alguma coisa que não passava. E quem me ajudou, além de Mira Limoeiro, e Renato Ortiz no campo da antropologia, quem me ajudou muito, chamou a atenção, me abriu os olhos, foi o José Paulo Neto. José Paulo Neto me chamou a atenção de uma coisa, eu disse, eu não estou satisfeito com o projeto no campo institucional. Eu disse, eu sei por quê. Porque o teu projeto tem uma matriz aqui, uma matriz revolucionária, pensadora, e os teus professores são da Escola Superior de Guerra. Isso é importante chamar a atenção que na Universidade do Amazonas não precisava fazer mestrado e doutorado, bastava fazer 2 anos de Escola Superior de Guerra, você entrava na universidade como professor e era promovido. Então, 88, 87, 88, para mim é importante, além do mais também por causa da Constituinte e do apoio que eu, enquanto chefe de departamento, recebi do professor Roberto Vieira, Roberto dos Santos Vieira, que era o reitor da universidade, e se não fosse ele, esse curso não teria sido criado, porque os próprios meus pares no departamento eram contra a criação do curso de Ciências Sociais. O curso foi aprovado com a participação dos alunos de estudos sociais. Foi um parto. Agora, o curso só existe porque existe uma demanda. E essa demanda eu quero me reportar à década de 70, sobretudo 78, inclusive com o Projeto Jaraqui. O Projeto Jaraqui era um projeto de extensão que o professor Frederico Arruda tomou iniciativa junto com o Roberto Vieira, junto com o Renault e tantos outros que estavam à frente. Eu era curumim naquela época, eu estava no CIMI e já participava, não tinha vínculo com a universidade. Eu participava como membro do CIMI, 78, que é o Conselho Indigenista Missionário. O conselho foi muito importante para nós em termos de demanda e de mobilização da luta contra a ditadura, pela democratização e de afirmação dos direitos dos povos indígenas e, sobretudo, posicionando-se contra a hidrelétrica de Balbida. E aqui fazemos o registro a um grande militante que perdemos, que foi o Rogério Casado. Então, nesse momento de 78 para cá, com esse fórum de discussão que era o Jaraqui, que nós retomamos em 2012 e continua na praça. Então você tem aqui 78. 78 também registra-se aqui a participação de um seminário de extensão que foi feito com a participação do professor Darcy Ribeiro, né, com a professora Carmen Junqueira, com Beto Ricardo, com Rubens, o professor Rubens, que era da área de Sociologia da Religião. Quer dizer, nós criamos um fórum, quem coordenava isso pela universidade era a professora Celda Vale da Costa, e criou um clima acadêmico voltado para a formação de quadros das ações das igrejas, sobretudo o CIMI, para articular força em defesa dos povos indígenas, afirmação dos direitos dos povos indígenas. Por que é importante? E aqui eu queria destacar essa demanda. Nós ficamos juntos de 78, na luta, 78, 79, 80, lutando pelo direito dos povos indígenas, que era organização, era assembleia, era chamar os índios para se reunir, para discutir a Amazônia e discutir os seus direitos, cultura,
religião, espiritualidade e autodeterminação dos povos indígenas. E nesse conjunto de coisas também, contamos com a participação do Márcio Souza e do Ribamar Bessa, do Renato Atias e do Ricardo Parente, quando nós criamos o jornal Porantim, mimeografado, depois nós imprimimos e tinha uma repercussão muito boa. E tinha o padre que era o secretário do CIMI, que era o Gunter Sus, o Paulo Sus, que era um teólogo, que está militando em outras plagas, mas continua pensando teologicamente a igreja e etc, etc. Então, 78, nós tivemos. 79, destaca-se aqui o curso de formação com Darcy Ribeiro, tá? Então, nesse momento, vai se criando um campo favorável, uma demanda específica para a antropologia no campo institucional. Além disso, também, a nossa articulação que nós tínhamos com vários pesquisadores que vinham para a Amazônia. Destaco aqui o Silvio, né? O antropólogo lá de Santa Catarina, que participou conosco, juntamente com outros, na equipe de resgate da questão de Balbina e dos Waimiri-Atuari. Destaca-se aqui Roberto Cardoso de Oliveira e os seus alunos que vinham para cá também fazer pesquisa. E vamos discutir também na década de 80, a professora Berta Ribeiro, que eu tive uma relação mais estreita com a Berta, porque nós trabalhamos junto no Rio Negro e eu privava da relação da família da professora Berta Ribeiro trabalhando no Rio Negro, tá? E aí nós temos 78 e nós temos uma participação específica também do Museu Guild na Amazônia, no Amazonas, que abriu uma sucursal no INPA e nos ofereceu um curso do qual eu sou originário, um curso de lato sensu, de especialização de antropologia. Então, o Museu Guild, juntamente com a Universidade Federal do Pará, ofereceu para nós aqui esse curso. E do qual eu sou originário da minha formação acadêmica, do lato sensu. E nesse conjunto de coisas, nós temos aqui de resgatar os autores locais. O doutor Djalma Batista, o Puto Velho, que era o Nunes Pereira, que eu tive o prazer de fazer a orelha do livro dele, Maué, né, que foi editado pela Valer. Eu convivi com Nunes, né? Tomei cerveja com Nunes, que ele adorava uma cerveja, gostava de muita sacanagem, gostava de falar das intimidades dos povos indígenas. Ele era o que eu chamei de brechador das culturas. Quer dizer, e dizia bem, era bem claro, dizia, quando eu não sei, eu invento. Quer dizer, eu não tinha esse compromisso acadêmico, mas de um rigor como nunca. E nós admiramos Curtino Miendaju, com quem Nunes conviveu. Então, eu convivi, Márcio Souza nos ajudou muito, outro companheiro também que nos ajudou muito foi o professor José Ribamar Bessa, quando voltou de Paris, com outra leitura. Então, nós tivemos essa contribuição acadêmica no movimento indígena e, sobretudo, na década de 70, início de 70, de 80, o Tribunal Russell, que o Márcio Souza, junto com o CIMI, formulou a denúncia contra os salesianos do etnocídio dos povos indígenas no Rio Negro. Então é importante saber daquele processo dos internatos, 18 internatos que os salesianos fizeram no Rio Negro, no estilo pombalino, né? De apagar a memória, a língua dos povos indígenas e a cultura, mas que, na verdade, os povos resistiram e a Amazônia continua falando a sua língua, a sua diversidade cultural. Então, nós temos 78, 84, esse curso de lato sensu, com a participação da Federal do Pará e o Museu Guild, e temos 87, 88, e depois disso, nós temos recentemente, praticamente, com a participação do curso de antropologia, que é bastante polêmico, que veio para a Amazônia, que caiu de paraquedas aqui. Caiu de paraquedas e foi lá para a área da área dos Solimões. Uma área muito importante também, que são as duas áreas de pesquisa etnológica na Amazônia significativas, sobretudo o Rio Negro. Rio Negro é uma área etnológica estudada, muito importante. E a área dos Solimões, do qual Roberto Cardoso de Oliveira, o Melate, o Pacheco, João Pacheco, todos esses participaram dessa pesquisa. E nós tivemos aqui essa luta toda, essa academia toda, essa relação acadêmica com o movimento.
onde a ABA, a nossa Associação Brasileira de Antropologia, tinha uma participação mais efetiva nessa luta, na luta dos povos indígenas. Porque aqui no Amazonas era difícil se conseguir um advogado para defender índio. Ninguém queria tocar nisso. Então é importante. E outro dado também a recortar em termos de demanda é a presença dos índios na cidade, né? Esses índios urbanos. Porque, segundo a lógica do governo, só é índio quem está nas terras indígenas. Então, não temos, até hoje, não temos nenhuma política em atenção aos povos indígenas na cidade. Até hoje, o governo brasileiro não estabeleceu e definiu o Estatuto dos Povos Indígenas. Na hora de julgar os índios, quando comete algum delito, recorre ao Estatuto do Índio de 73. Quer dizer, não temos um estatuto, o índio caiu na invisibilidade, o Estado brasileiro não cumpriu com o seu dever, a Constituição aprovada foi muito importante, porque os índios tiveram uma participação efetiva nesse processo. E o CIMI contribuiu efetivamente nesse percurso, participação efetiva em Brasília na luta pelo direito. E o governo assinou a Carta Constitucional, esse contrato social, que diz que depois de 88, passados 5 anos, o Estado brasileiro se comprometia em demarcar as terras indígenas e até hoje não cumpriu com o seu dever, rompeu o contrato. Por isso não temos respeito por esse Estado, né? E quando demarcou, foi dependendo de capital externo do grupo dos 7. Quer dizer, é uma imoralidade. Quer dizer, nesse momento agora, pensamos o quê? O que é que nós reclamamos? Avançamos academicamente, porque hoje nós temos pós-graduação com outros campos da ciência, mas ainda a universidade e o fazer e a prática antropológica está reduzido ao gueto do campus. É preciso ampliar essa discussão da cultura, da sociedade e da questão do gênero, que também foi importante destacar na década de 80, quando a Janete Charlene criou aqui no Amazonas a primeira associação de mulheres indígenas do Alto Rio Negro. Quer dizer, abriu-se essa porta, ela é americana, no norte da América, veio para cá e investiu, inclusive comprando casas, imóveis para sustentar essas mulheres do Rio Negro. Também da nossa parte, demos a contribuição de eleger a primeira mulher indígena à frente da FOIRNE, da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que foi a Rose. Eu também dei uma contribuição no início do século XXI, né? Lá em 2000, 2001, na criação de política higienista no Estado, que nós criamos, e que esse governo, de então, né, acabou com a secretaria e voltou a criar uma fundação meia sola. Quer dizer, o caso é gravíssimo em termos de política indigenista no Brasil e nós avançamos no Amazonas. Por quê? Porque o Estado tomou para si uma política de Estado aqui e que nós estamos perdendo o que conquistamos.